pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Irene Dai. Nós estamos aqui para mais um episódio e nós vamos falar hoje sobre cosmiatria, né, Irene? Isso. Eu acho assim, a cosmiatria hoje em dia, ela realmente tem uma gama de tratamentos assim bizarra, né? É muita coisa que você pode realizar. E existem aquelas que vão cair lá no Museu de Grandes Novidades, aquelas técnicas que não vão vingar, e as técnicas que já são consagradas, que a gente realmente percebe que o resultado é interessante, os pacientes gostam de fazer e vão fazer durante muito tempo. Irene, o que tem hoje em dia assim, de melhor que você acha em termos de tratamento de cosmiatria para uma pele madura? Eu acho que os tratamentos mais eficazes, você está falando de face, né? De pele de face. Eu acho que os tratamentos mais eficazes ainda são os clássicos, né? A toxina botulínica é inegável, principalmente você trabalhando a parte de miomodulação, né? Diminuindo força de Dow, de platisma que vão puxando a face para baixo. Os preenchedores absorvíveis, né? Como o ácido hialurônico, são bem interessantes também, porque você consegue um efeito de volumização, mas é uma coisa que pode ser revertida, por exemplo, com a hialuronidase. E em termos assim de retração de pele, a gente tem, além das tecnologias, né, que não existe uma tecnologia perfeita ainda não, nem para corpo, nem para face, ao meu ver, que vai substituir qualquer procedimento cirúrgico, não existe, mas melhora bastante. Além do uso da tecnologia, alguns bioestimuladores. O bioestimulador é um negócio que eu sempre fico pensando se ele realmente retrai. Para mim, não gera, o colágeno que ele gera é uma fibrose. É bom? Em alguns momentos é bom, mas eu não entendo muito esse banho de colágeno, não. Eu acho que para mim isso é meio propaganda, entendeu? Banho de colágeno, a gente não tem essa prova, não. Agora, que melhor que gruda, que você sente aquela diferença na face, sim. E a evolução dos preenchedores é uma coisa absurda. Você consegue fazer em vários planos, você consegue fazer estaqueamentos, né? Tipo técnica de MD Codes. Então, eu acho que isso é inegável. Eu acho que a pessoa tentar não entender ou não ver isso, no futuro não vai acontecer. Todos os jovens sabem fazer e fazem bem pra caramba e vão começar a avaliar e a ter esses pacientes desde cedo. Então, eu acho que no futuro, quem não fizer realmente vai ter dificuldade, principalmente de ter paciente de face. Até porque é uma questão assim, né? A gente está sempre em busca do elixir da juventude, né? Seja através de aparelhos, seja através de substâncias que a gente vai agregando, a gente quer sempre essa luta contra a flacidez. E isso começa em qualquer consultório, qualquer pessoa jovem vai ter esse apelo. Todos nós vamos passar por, né, período de menopausa, perda de colágeno contínua, e a gente vai ter essa necessidade de buscar ou uma tecnologia ou uma solução. Não tem varinha de condão, mas é muito bom a gente ter arsenal, né, para estar ajudando no consultório, no dia a dia, né? O fato do jovem estar procurando cada vez mais precocemente o uso da toxina botulínica, isso tem algum problema? E quem que eles devem procurar? Isso é a pergunta para a Irene. O que eles devem procurar? O dermatologista, o cirurgião plástico? Qual é o profissional que está mais apto para fazer esse tratamento? A toxina, ela é um procedimento que, obviamente, começou na oftalmologia, né? Todo mundo sabe, para o tratamento de estrabismo e tal. E muita gente em neuro, em uro, usa por causa da parte esfincteriana, da parte envolvendo mesmo os nervos. Porém, hoje em dia, você vê muito profissional fazendo, inclusive não médico. Então, isso é uma coisa que saiu do controle totalmente, e você vai nessas clínicas que fazem tratamento estético assim, em regime meio de produção em série, e você vai ver profissionais que nem são médicos fazendo. Se faz bem ou não faz, quando eu vou procurar ou um bom cirurgião plástico ou um bom dermatologista que realmente entenda e faça essas aplicações de modo avançado. Agora,
realmente eu acho que saiu do controle. E você vê muito, muito jovem fazendo, inclusive preenchimento também. Isso no futuro, a gente vai ver que se a gente está achando que os pacientes estão muito injetados hoje, você vai ver daqui a uns 20 anos. Vai ser muito uma coisa impressionante. Então, é uma realidade. Eu acho que todo mundo devia entender um pouco, pelo menos, do processo, de como isso é tudo feito, até para a gente conseguir resolver os problemas. Que eu acho que quem deve resolver as complicações é o cirurgião plástico. Não tem outro profissional mais afeito a isso, a saber manipular a face, os tecidos e a parte corporal também. É uma coisa assim bem interessante que você estava falando da idade, né? A gente já viu, teve uma polêmica de uma americana que queria que a filha, já a partir dos 10 anos de idade, fosse submetida à injeção da toxina botulínica, porque ela não queria que a filha desenvolvesse rugas ao longo da vida. Então, a gente não pode esquecer dos fenômenos imunológicos, porque você vai passando a ter menos respostas, que independente dos fabricantes dizerem, não, não é assim, é a diluição, é a maneira de aplicar. Não é assim. Eu vejo como paciente de toxina botulínica que à medida que você põe, a cada reaplicação dura menos. Independente da concentração e independente do ponto que aquilo está sendo colocado. Então, o meu questionamento com essas pessoas que começam muito cedo é onde se vai parar e no momento em que você realmente começa a necessitar da toxina, será que ela vai agir? E aproveitando esse gancho, assim, a gente hoje vive um momento que se chama, que o pessoal apelidou de harmonização facial, que a gente tem que tomar um cuidado, porque está virando uma verdadeira desarmonização. A gente está vendo faces super injetadas, né? Pacientes que chegam para a gente com o rosto, a boca bastante modificados, e aí essa paciente vem procurando uma solução. Aí, minha pergunta para vocês, assim, o paciente já está muito injetado e quer continuar tratando com você, vai estar na sua sala de espera. Qual é a sua conduta? Depende do que ele tiver injetado. Por exemplo, nos preenchedores permanentes, que são extremamente arriscados, é, é uma conduta cirúrgica e às vezes até não tem conduta porque não dá para a gente abordar, dependendo da localização desses preenchedores. Mas alguns tipos de preenchedores, como por exemplo aqueles que têm ácido hialurônico, o próprio Morpheus, que é um microagulhamento com radiofrequência, nós podemos usar e ele destrói, por exemplo, algum nódulo de Sculptra, de alguns tipos de bioestimuladores, ele dissolve, ele volta àquela forma líquida quando a gente aplica o Morpheus antes da cirurgia. Então, são diversas formas de tratamento de acordo com que o paciente tiver sido injetado, né? O problema é que isso eu pergunto também, é que às vezes o profissional faz um procedimento com ácido hialurônico e promete para o paciente que a hialuronidase vai resolver. Quer dizer, se ficar um pouco excessivo esse tratamento, eu vou botar um pouco de hialuronidase e você vai ter isso resolvido. O que não é verdade. Quando nós utilizamos muito hoje em dia ultrassonografia para ver esses preenchedores e você às vezes faz em algum local, principalmente na região de olheira, e você utiliza a hialuronidase e ele não termina com o produto, ainda fica algum resíduo e o paciente fica fazendo um edema contínuo durante muito tempo. Então, eu tenho conseguido reverter vários casos utilizando essa radiofrequência. Irene, você usa com frequência, sim, recebe pacientes para usar com frequência a hialuronidase, para tirar esses excessos. Como é que você age nesses pacientes que chegam muito injetados para você? O mais importante é a pessoa entender que a volumização ela não vai substituir a necessidade de tração. Então, assim, o paciente que vai ser tracionado no facelifting, ele precisa de algum volume? Precisa. Mas isso não pode ser substituído você volumizando a face. Senão é tipo você encher um balão. Não vai ter fim. Então, isso é muito importante que seja entendido. E esse limite, até onde você pode ir, ele depende, claro, que vai depender do paciente, porque o paciente pode estar dismórfico, que a gente está careca de conhecer, e é aquela velha história do nariz do Michael Jackson. Não é uma pessoa
que faz aquilo no paciente. São vários, porque o paciente vai trocando de médico ou vai procurar ter um outro profissional não médico. Ou então vai procurar porque não tem condição financeira de pagar um bom profissional e vai procurar um que não é muito habilitado e também pode fazer uma iatrogenia ali. Então, o que é que eu penso? Eu tenho, para derrubar o preenchedor, eu tenho recebido muito mais pacientes com isquemia, pacientes que já têm uma necrose por conta da aplicação do preenchedor, do ácido hialurônico mesmo. Vocês lembram que antigamente o pessoal ficava dizendo que era só PMMA. O problema do PMMA é que ele não tem como desmanchar, mas o ácido hialurônico a gente tenta desmanchar o máximo possível quando acontece uma isquemia, uma compressão vascular ou você injetou o produto dentro de um vaso, que pode ter consequências desastrosas, desde uma casquinha até um infarto cerebral, uma cegueira por conta disso. Então, produto é inócuo, é isento de risco? Claro que não. E mesmo quando você injeta dentro de um vaso, você pode usar a hialuronidase, às vezes você não consegue mais reverter a oclusão. Então, eu tenho recebido mais para reverter necrose. Eu já fiz vários casos de colegas super experientes, tanto dermato como cirurgião plástico. Eu mesma já tive casos de isquemia que eu resolvi. Então, assim, eu acho isso é muito importante que seja ensinado para quem está começando na cosmetria. No nosso curso, a gente tem um foco muito grande no tratamento da complicação por esse motivo. Agora, ninguém está isento de ter uma complicação, mesmo que você conheça anatomia e tal, mesmo que você esteja guiado pelo ultrassom, às vezes você pode isquemiar. Agora, para excesso de produto, eu mesma já injetei em mim. Eu não gostei do que fizeram, fui lá e tirei. E esse alerta que você fez é muito importante, né? Porque o que você estava falando do valor, né? Os pacientes hoje tendem a fazer, muitas vezes, eu não estou dizendo todos, mas como se fosse um leilão. Eles vão buscando e hoje tem as clínicas, até em shoppings, né? E eles entregam o corpo para aquele tratamento imaginando ser inócuo. E isso que você falou chama muito a atenção para o pessoal entender que, mesmo sendo uma injeção de ácido hialurônico, não é um procedimento simples. Existe toda uma anatomia envolvida, né, que requer um conhecimento médico ali. A gente nem vai entrar aqui no mérito do não médico aplicando, que não é o caso aqui, mas é um alerta para que a pessoa entenda que ela está recebendo uma substância que não vai ser inerte. A pessoa pensa, injetei e não vai acontecer nada. Não, é no mínimo. Ele é minimamente invasivo até a hora que ele complica. Que complica, e ainda né? tem o problema, como você estava comentando, a imunogenicidade, né? Uhum. A parte imune, os pacientes eles estão respondendo. Não é só a toxina, o ácido hialurônico. Claro. Ele está causando. Eu não estou fazendo alerta na população, mas a gente tem visto paciente muito injetado. Eu me coloco nisso, que eu sou bem injetada mesmo. E você vê aumento da submandibular, Uhum. você vê alterações de resposta, porque a repetição de um produto. Mas o produto existe no organismo, mas ele existe endógeno. A gente está colocando um produto que é manipulado em indústria. Você tem a imunogenicidade também em relação aos bioestimuladores, como a Gisela falou. Algumas pessoas vão fazendo nódulos e outro tipo de reação. O que acontece é assim, não querendo ser advogado do diabo, é que muitas vezes as empresas colocam a culpa na técnica, que a gente aplicou errado. Mas não é só isso. Claro. Muitas vezes o produto vai realmente causar problema. E produtos assim, alerta máximo, master, produto novo. Produto que acabou de ser lançado, você não sabe como ele vai evoluir. Eu mesma coloquei um produto aqui há uns 5, 6 anos atrás que me disseram que era um bioestimulador. É um hidrogel, ele está aqui e vai ficar forever aqui. Na verdade, eu digo assim, a indústria muitas vezes coloca a gente a serviço deles e achando que o nosso paciente é um laboratório para eles, né, gratuito. Então, isso que você colocou é muito importante. Eu me lembro que o professor Pitangui falava assim, por que você acha que eu, na minha idade, eu tenho que me arriscar?
Eu tenho que usar aquilo que está consolidado e aceito. E aí entra a importância, né, de saber se é um tratamento liberado pela Anvisa, né, se a pessoa tem também a capacitação profissional para estar executando, mas se é um produto que já passou por um crivo científico, né? Eu acho sempre importante, nunca seja o primeiro nem o último, Nem- né? Então Exatamente. esteja sempre ali no meio. Acho Uma mesmo. coisa muito importante também é que, anatomicamente falando, né, o paciente às vezes ele tem receio de uma cirurgia porque acha uma coisa invasiva. Um preenchedor, quando mal utilizado, né, em mãos não hábeis, ele é extremamente lesivo. Então ele causa problemas e que às vezes a pessoa que está injetando ele não tem nem a capacidade de saber que aquilo está dando um problema, o que é aquele momento certo de agir, né? E que você perde aquele momento. Existem umas complicações incontroláveis que a gente não vê nem em cirurgia, né? Sim. Você vê alguém ficar cego numa cirurgia? Não. Assim, É. não. A não ser um trauma, uma coisa assim. Mas, assim, uma blefaroplastia, uma plástica de pálpebra. Alguém sai cego é uma coisa raríssima. Assim, nos preenchedores, os acidentes muito complexos, eles são raros. Eles são raros, mas é importante que a gente conheça. Os acidentes menores são extremamente comuns. Então, você tem que saber, tem que ter habilidade para resolver. É muito importante a gente saber a quem procurar, né, para resolver essas questões. E por isso a gente briga tanto pelo fato de tentar, no máximo possível, fazer com um cirurgião plástico, um dermatologista, que conhecem melhor a anatomia e vão ter um arsenal também maior para poder estar lidando com isso. Eu queria mudar um pouquinho o foco. Eu queria só perguntar ainda, desculpa, mas a hialuronidase é que eu queria que vocês falassem e nós isso é um alerta, né? Porque a hialuronidase é uma substância que não é para ser feita em qualquer lugar, ela Não. pode causar alergias graves, né? Então, o que eu vejo, às vezes são colegas não cirurgiões plásticos, até falando, não, eu fui no apartamento fazer hialuronidase, e isso é uma substância que pode levar à alergia e pode levar até à morte, com choque Sim, anafilático. é. Eu queria um pouquinho que a Bárbara falasse da hialuronidase, como é que é, se isso é seguro, como é que se faz. Eu acho que tem uma questão que a Irene vai poder falar melhor, que é assim, a própria origem da hialuronidase faz diferença. Dependendo do fabricante, qual a farmácia que está te entregando, né, a origem dela faz. Então, tem uma que eu uso eu uso com relativa tranquilidade, mas eu tenho no consultório um carrinho de parada cardíaca. Não que o paciente vá ter, mas se tiver um choque anafilático, eu já tive um paciente que fez uma reação, e assim, é dramático para o paciente, porque a sensação é angustiante, a sensação da reação alérgica. E você não tem como prever quem vai ter. E ainda a pessoa fala assim, não, eu fiz um teste. Não, o teste, pelo contrário, você faz um primeiro estímulo, quando você faz a segunda aplicação, aí é que vem uma reação imunológica mais severa. Então, eu tenho até mais medo do paciente que já tem o histórico de uma aplicação de hialuronidase, que vai ser a segunda, eu fico mais com o pé atrás, né? Ter ali a ampolazinha de adrenalina, a canetazinha de adrenalina, ou uma diluição fácil à mão, que é para você lidar com a reação alérgica, né, Irene? A hialuronidase, ela, na verdade, é uma enzima que ela vai quebrar uma ligação que acontece dentro do ácido hialurônico e desmancha ele. Aí você vai falar, mas tem ácido, como você falou, tem ácido hialurônico que não desmancha. Sim, porque às vezes ele tem outro produto associado, ou a reticulação foi feita diferente. Os ácidos das empresas, cada um responde de um jeito, tem os que respondem mais, outros menos. Das grandes empresas que eu estou falando, os de pequena empresa a gente nem sabe. A hialuronidase, ela a gente começou a utilizar muito, todo mundo aqui que é cirurgião plástico já usava, a gente usava até na solução de lipo, solução de oftalmologia, para aumentar a difusão da lidocaína, né, do anestésico. Então, não é novidade, a gente usava para destruir gordura, as mesclas de intradermoterapia para diminuir, para fazer lipólise, né? Também tem hialuronidase. Então, assim, as pessoas já reparavam nessas mesclas. Eu, por exemplo, aconteceu isso comigo. Eu ficava injetando, daqui a pouco começava a ficar avermelhado, você via que tinha uma anafilaxia assim. Então, o que se tem hoje em dia? A injeção repetida, ela provavelmente causa mais imunogenicidade e pode dar uma hipersensibilidade, como você falou.
Agora, principalmente se você repetir antes de 21 dias, o risco é muito maior. Então, o que é que a gente prefere? Fazer dose pesada para resolver. Você vê uma isquemia, você não fica tic-tic-tic, você manda lá muitas unidades de uma vez. Isso é uma preferência minha. Existem outros autores que acham diferente. Agora, o tipo de hialuronidase, elas são manipuladas. Existe uma hialuronidase que é comercializada de forma não manipulada, mas o uso da hialuronidase para esse fim é off-label. Ainda tem esse problema. Então, a gente está usando uma coisa que é off-label. Isso até acho que a Sociedade de Cirurgia Plástica devia pressionar que os protocolos fossem liberados, porque a gente está colocando a mão num problema sério, inclusive com um produto que é off-label. Então, é tudo muito complicado. Eu só acho assim, claro, o ideal de uma complicação, o primeiro tratamento é a prevenção. Então, você saber a anatomia, você saber o que você está usando, tudo isso é importante. Agora, se acontecer, você ainda está com esse problema. As hipersensibilidades, elas podem ser tratadas com adrenalina, com corticoide, mas o ideal é que você leve o mais rápido possível para uma emergência. Porque se o paciente precisar de uma crico, de uma outra coisa, né, de um procedimento mais emergencial, você já está na emergência com ele. Geralmente dá tempo de chegar. Então, a recomendação é essa. Fez alguma imunogenicidade importante, começa a demaciar, o paciente geralmente demacia o lábio, começa a demaciar, você corre para emergência. É a melhor conduta. E nunca você injeta e manda para casa. Injeta e espera. Espera pelo menos 30 minutos, 1 hora, para você ver se o paciente vai apresentar uma reação. E, assim, queria perguntar para vocês, né, porque a gente começa a entrar numa fase em que o colágeno vai diminuindo, né? Então, você começa a apresentar ali flacidez corporal, flacidez facial, né? Enfim, vem um compêndio que a gente queria mergulhar numa máquina ou num aparelho, né, para sair novinha do outro lado. Ainda não chegamos nesse momento, como a Irene disse, ainda não temos a tecnologia, né, que nos leve a isso, mas eu acho que vai chegar. Vai chegar. Acho que a gente tem um certo elixir da juventude que está sendo preparado aí e a gente ainda vai beber dele, né? Mas muitas vezes o paciente vem, às vezes, já com fio de sustentação, com PMMA, e aí vem até no corpo com isso. E vem procurando uma resolução para a flacidez corporal. A gente, como cirurgião, a gente vai tender, né, a ir para as dermolipectomias, tirar a pele na face interna da coxa, na raiz do braço e tal. Muita gente não consegue aceitar a cicatriz, né? E a gente vai discutir isso em outros episódios também. E a cosmetria acaba sendo uma opção para isso, né? Para aquele paciente que não quer ser operado, né? O que você acha, Irene? O que a pessoa pode esperar disso? De um tratamento, digamos, corporal. Queria que a Gisela depois comentasse sobre a radiofrequência microagulhada, né, o Morpheus, body tight. O que vocês dizem para as pacientes que elas podem esperar como resultado? Estou fugindo da cirurgia e estou fazendo o tratamento, o protocolo de tratamento corporal. Você está falando corporal, né? Corporal. Eu sempre baixo muito a expectativa, porque eu acho que o resultado facial é muito melhor que corporal. Sempre. É muito melhor. Agora, para corpo, o que a gente tem visto mais eficácia é a utilização dos bioestimuladores, talvez associado a alguns preenchedores, dependendo, por exemplo, glúteo. Glúteo é uma área que muito paciente procura não querendo cirurgia, tem medo de prótese, de implante glúteo, né? Tem lá, alguém morreu botando gordura no glúteo, tenho medo. Quer dizer, o risco de você embolizar com o ácido hialurônico ou com o bioestimulador, o bioestimulador menos, porque ele é mais superficial. Agora, o ácido hialurônico, dependendo de onde você está botando, também existe. Quer dizer, não vou entrar nesse mérito do risco. O que eu vou entrar é assim, o que eu vou conseguir com isso? Eu vou ficar assim, aí traz uma foto, sei lá, de uma celebridade com aquele glúteo gigante. Impossível. A única coisa que vai fazer um glúteo gigante daquele é silicone industrial. Não é nem PMMA, porque o PMMA também não vai conseguir aquilo ali. É silicone daquele que não pode ser usado de jeito nenhum. É isso que vai dar aquele glúteo que ela quer. Então, já vai logo baixando a expectativa. Agora,
Você consegue uma melhora razoável da flacidez? Consegue, mas é muito investimento, porque os tratamentos corporais eles demandam mais produto. Então, você vai gastar muito mais produto, polilático, hidroxapatita, ou qualquer tipo de bioestímulo. Outra coisa também, tratamentos com TEC. A Gisela vai falar um pouco, mas qualquer tipo de tecnologia corporal, você precisa repetir. Então, é tratamento continuado. Eu baixo muito a expectativa. Eu até faço bastante, porque eu faço há muitos anos intradermoterapia. E eu tenho paciente disso, que gosta de fazer esvaziador de gordura. A celulite, por exemplo, a gente fala, vou fazer bioestimulador, mas o bioestimulador não trata celulite. O bioestimulador, ele espessa ali a derme e tapeia. Quem trata celulite é venotônico, é outro tipo de tratamento, inspiração. Então, assim, eu acho que, atualmente, principalmente com essa onda de lipedema, os pacientes têm aceitado mais fazer cirurgia. Eles sabem que eu quero isso, é a cirurgia que vai resolver para mim. Agora, onde eu acho que é uma boa indicação o tratamento corporal é para melhorar um pouco o nosso resultado da cirurgia. Entendeu? Por exemplo, eu fiz tecnologia, eu fiz a cirurgia. Ainda está um pouquinho flácido, vamos fazer um bioestimulador? Vamos fazer uma outra tec para melhorar ali a drenagem linfática? Aí eu acho que funciona. Mas o caminho para você fidelizar o seu paciente é baixar a expectativa. Eu acho. O que você acha, Gisela, com relação a... Você usa microagulhamento, Eu né? Com acho, radiofrequência, eu né? acho que depende do caso. Quando o paciente tem, aí sim, pouca flacidez, ou o paciente está num processo de emagrecimento, é interessante que atue naquele momento e não deixar que a pele fique extremamente flácida para ir buscar alguma solução. Por exemplo, o microagulhamento, que seria o Morpheus, né, o BodyTite, e esses tratamentos todos que atuam com flacidez, eles são interessantes principalmente para aquelas áreas difíceis da gente atuar, que braço, que normalmente a cicatriz é uma cicatriz grande, pode-se fazer uma coisa pela axila, mas ele é uma cicatriz mais à mostra em área difícil de qualidade de cicatriz. Coxa, a mesma coisa, são cirurgias maiores. Então, para essas áreas, para tentar postergar uma cirurgia ou diminuir o tamanho da cirurgia, aí sim eu uso essas tecnologias. Agora, para abdômen, eu acho extremamente complicado, não sei a opinião de vocês, mas se tem flacidez, tem que tirar a pele. Então, o abdômen é um lugar que, principalmente na região epigástrica, acima do umbigo, o ideal é fazer cirurgia, fazer abdominoplastia e evitar essas tecnologias de retração, porque uma vez que tenha fibrose, uma fibrose instalada, vai dificultar um procedimento cirúrgico posterior e o paciente sempre vai ter algum grau de fibrose, algum grau de envelhecimento naquela pele. E a retirada de gordura na região superficial da pele, ou seja, o esvaziamento naquele local, ele envelhece ao invés de rejuvenescer, porque a pele fica uma pele envelhecida, uma pele pobre de gordura e pobre de sustentação imediatamente abaixo dela. E a gordura que nós atuamos, tanto na lipoaspiração, é uma gordura mais profunda. Então, tem que ter esse limite, digamos assim, na indicação. Mas, se tiver muita pele, não tem o que fazer, baixar mesmo a expectativa do paciente e levar para a sala cirúrgica. Eu sempre falo que o paciente ele briga muito contra a gordura, mas a gordura é um excelente preenchedor natural e que dá vitalidade à pele, né? Hoje a gente valoriza cada vez mais, tem áreas que eu pego ali em envelhecimento, eu pego o bioestimulador, faço uma mescla com a gordura do próprio paciente para fazer a injeção do bioestimulador enriquecida com a gordura, a gente vê uma melhora de pele. Você pode associar isso ao microagulhamento, seja ele com radiofrequência ou sem radiofrequência, ultrassom microfocado também, né, que a gente tem uma boa resposta, mas é muito interessante porque a pessoa tem que entender que, como você falou, tem um momento
correto para você agir. Começa o envelhecimento, você começa a sentir a perda de colágeno? Ok, vamos tentar recompor esse colágeno com bioestímulo, com tecnologia, entendendo que é uma limitação, mas chega uma hora, principalmente quando a menopausa se instala, em que a gente tem já no primeiro ano de menopausa perda de 30% do tecido colágeno. Então, por mais que você brigue para repor, aí vem a questão da imunogenicidade, porque você começa a jogar bioestímulo demais e tudo, e você não vai conseguir, acaba caindo só no recurso mesmo de fazer a retirada da pele. Eu gosto muito da tecnologia, mas primeiro atuando, né, nesses pacientes, em geral, eu procuro tirar. Se a paciente tem resistência contra a braquioplastia, o fusozinho de pele na axila, uma coisa menor, e aí você entra com o bioestímulo e com a tecnologia, e a gente vai trilhando ali aquele início, né, de um envelhecimento mais severo, de uma forma mais leve. Mas é muito difícil, a paciente, às vezes, a gente quer parar o relógio do tempo, né? É sofrido, envelhecer é sofrido, né? Mas isso, infelizmente, chega uma hora que você tem que entender. Ok, bisturi, né, Irene? Eu acho que assim, braço, joelho, a tecnologia ajuda. O problema é que o paciente tem uma expectativa alta. Eu estava até conversando com duas pacientes ontem, pós-lipedema, que eu estou achando que elas estão ótimas. E elas também não estão insatisfeitas, mas queriam mais, muito mais. E aí a gente fala, a gente usou tecnologia, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Mas assim, é claro que se você tirar a gordura demais, a gordura que a gente quer remover vai acabar sobrando, não tem jeito. Agora, que eu penso assim, eu geralmente baixo a expectativa corporal no objetivo de que o paciente é muito mais importante tá trabalhando com você na parte corporal do que na facial. Por quê? A alimentação é muito importante. O cara tem que treinar, tem que fazer alguma atividade física. Isso é básico. Não adianta a pessoa totalmente sedentária querer ficar a rainha da bateria. Não vai conseguir. Por mais que tome hormônio, faça qualquer coisa. Você precisa que o paciente esteja engajado numa melhora global. Então, eu acho que o corpo, a gente precisa trabalhar muito mais a cabeça do paciente do que a face. A gente consegue uma face bonitinha e o paciente para baixo está, sei lá, super envelhecido. Mas, assim, é importante. Isso também a gente tem que entender até quando a gente trabalha cirurgia facial. Então, você estica, faz muita toxina, mas o paciente para baixo ele não condiz com aquilo. Então, eu acho que o corpo é aquele momento que você tem que engajar o paciente. A gente faz bioimpedância, a gente faz dieta anti-inflamatória, tudo aquilo para ver se engaja o paciente numa mudança dar aquela virada de chave assim. Poxa, eu envelheci, mas eu consigo, vou melhorar, eu não preciso ficar assim. Até para as articulações é importante. Porque precisa manter uma rotina de dieta e exercício, não é só Precisa. o tratamento, Não né? adianta. Se você tratar sem você treinar, sem você fazer nada, não vai adiantar. A flacidez vai continuar. Eu diria que até não é só de envelhecimento, não. Eu acho que hoje em Saúde, dia, principalmente depois da pandemia, o índice de obesidade mundial cresceu muito. Então, esses jovens, semana que vem eu tenho uma paciente que eles perdendo peso também vão ter aí eu não diria em perda de colágeno, mas é uma perda de peso grande e que vai acabar resultando em algum tipo de flacidez. Esses jovens, principalmente quando nós conseguimos usar tecnologia e tem algum engajamento em termos de dieta e exercício, o efeito é fantástico. Realmente o efeito é fantástico, porque é uma pele diferente aí do que da pele da perda de colágeno, que não tem jeito, né? Envelhecer não tem jeito, né? Não quer dizer, digamos, que você lançar mão de tudo isso é legítimo, né? De todas essas, tanto a tecnologia quanto os bioestimuladores, os preenchedores, acho que em resumo a gente consegue entender que é tudo correto, né? Estabelecido um pacto, né, daquilo que você pode efetivamente fornecer e aquilo que a pessoa efetivamente espera. É óbvio que a gente sempre vai esperar mais, né? Porque eu adoraria, né? Tá lá, poxa, encolheu tudo. Mas eu acho que uma coisa importante é assim, eu vejo muita gente no nosso meio, né, cirúrgico, criticando a cosmetria.
Aí muita gente fala assim, porque o cara não sabe operar. Aí ele faz cosmetria. Aí eu acho engraçado a pessoa falar isso pra mim, que sou uma pessoa que só opera o trauma, queimado, um negócio bizarro que ninguém opera. Mas assim, tudo bem, a gente espera. Agora, a gente ouve. Agora, o que eu acho mais importante é você se colocar no lugar do paciente. Você quer ser operado amanhã, você não quer. Se eu te oferecer um preenchimentozinho de lábio, você quer. Você quer fazer uma toxinazinha agora, mas a cirurgia, você vai pensar. Se a gente que é do meio pensa, você imagina o paciente. Além do que, tem todo aquele mito que o nosso tratamento é muito caro, cirúrgico. E é um mito. É um mito. Porque se você for ver os grandes cosmetras da atualidade, rapidinho você gasta, em 2 horas você gasta 20 mil dentro de um consultório desse. Muito fácil gastar. E a gente vai cobrar uma cirurgia e fica discutindo. Assim, então, é um mito que o nosso procedimento é tão caro. Para o que a gente vai fazer cirurgicamente, não é. Até porque você envolve toda uma equipe que tem que estar com Sim, você. e você envolve o risco. risco. E todo pós-operatório. Anestésico, Não, e todo pós-operatório que você tem que estar com o E paciente. durabilidade, né? Durabilidade. E durabilidade. Porque Sim. você tem que estar com o paciente ali. Eu falo, tem pacientes que às vezes você vai rever 30, 40 vezes, dependendo Sim. da complexidade do caso. Mas né? a facilidade da cosmetria, ela atrai. Isso é uma coisa atraente. A pessoa acha fácil fazer. E muitas vezes é fácil. Você consegue fazer uma rinomodelação, a pessoa sai encantada. Você gastou meia seringa. Um lábio, você gastou uma seringa. E é um resultado encantador. Às vezes, mais encantador do que um pescoço incrível que você demorou 2 horas fazendo lá. Então, assim, isso a gente tem que se colocar no lugar do paciente para entender o que ele quer. Outra coisa é a gente conseguir fidelizar esse paciente. Isso é uma ótima maneira de você fidelizar. Porque você vê os jovens cirurgiões, quem está em formação, todo mundo faz cosmetria e faz bem. Eu tenho muitos alunos que estão fazendo melhor do que eu. Então, o que acontece ali? O cara, ele consegue que o paciente confie nele para fazer aquele procedimento. De repente, ele não vai confiar de fazer um deep plane, uma cirurgia gigante, mas ele confia para fazer o procedimento. E ali você ganha o paciente e ganha para sempre. Vai ganhar porque você vai envelhecendo com os seus pacientes, não é? A nossa clientela vai envelhecendo junto com a gente. Então, esse jovem, ele tem que entender de cosmetria. Até porque, se a gente abandonar como a nossa geração abandonou, deu no que deu. Hoje em dia, gente que não tem condição está fazendo, está executando. A culpa é nossa. O abandono leva, né, à invasão por pessoas menos qualificadas, se você não se posicionar e não executar um trabalho bom. E uma coisa que eu entendo também, se você fornece um tratamento tão mais complexo, dentro da sua estrutura, não necessariamente precisa ser você a executar, mas você pode proporcionar ao paciente uma continuidade de tratamento, né? Não só pela fidelização, mas até para finalização desse tratamento, porque às vezes você precisa lançar mão de um laser para tratar uma cicatriz, né? De uma luz pulsada para tratar uma mancha. Às vezes o rosto está lindo, mas a pele não ficou, ainda não está contento, né? Então a gente precisa de toda essa tecnologia a favor do nosso paciente para que ele tenha no final um resultado global, né, mais satisfatório, né, Gisela? Eu tenho a minha irmã, né, que faz essa parte de cosmetria, mas também eu respeito muito os pacientes que vêm de outros colegas, dos dermatologistas, até mesmo de outros cirurgiões plásticos que não atuam, que hoje em dia tem vários super especialistas, então eles me indicam pacientes, então eu devolvo esses pacientes para os profissionais que eles tratam a pele. Eu sempre pergunto, você tem a tua dermatologista, tem alguém que faça a sua cosmetria? Então ele vai retornar para esses profissionais. É o ético, né? O correto a se fazer. Afinal de contas, o colega teve o cuidado de te referenciar, né? Sim. Então a gente tem que devolver. Irene. E você, por exemplo, vocês duas, o que vocês fazem muita face? O que vocês têm visto de problema assim associado à utilização da cosmetria? Porque eu vejo muita gente falando assim, eu encontrei milhões de problemas e tal.
O que, na real, vocês têm visto que atrapalha mais o procedimento? Dá para vocês comentarem um pouco isso? Bom, o que eu vejo é quando esses procedimentos eles afinam muito, quer dizer, tá vindo da pele, né, para dentro, né? Quando eles afinam muito a gordura superficial, então a pele fica Microfocado. muito fina, né? Eu não sei qual o Morpheus. tratamento. No Morpheus é já uma coisa mais recente, né? Eu estou vendo de pessoas que já fizeram isso precocemente. Então a pele fica muito fina, então você acaba tendo dificuldade, principalmente na região cervical, porque a gordura, uma pele mais espessa, ela oculta o tratamento que você faz em plano profundo no pescoço. Então, você deixa de ter aquela cobertura ideal com a gordura nessa região. Esse é um fato. Uma coisa é quando a pessoa começa a fazer vários procedimentos e tem muito preenchimento, onde você vai acessar, no caso do D-Plane, ou do Raiz Mass, os planos profundos. Você não consegue acessar. Às vezes, você tem que fazer só um tratamento apenas de pele, porque você não consegue fazer nada, ele está duro, está rígido. Mas, por outro lado, daí eu não sei se, quando bem indicado, ou quem fez, eu operei, tem uns 10 dias mais ou menos, uma face, fiz um D-Plane do jeito que eu faço, que tem uma faixa de SMAS maior, e ele estava ideal, ele estava um pouco espesso, ele estava firme, e eu corrigi a face dessa paciente, beirando perfeição, é meio complicado falar, mas beirando a perfeição. Então, eu até falei, nunca vi uma coisa tão bem injetada. Ele não tinha grumos, ele não tinha irregularidade, estava perfeito o tratamento que a colega dermatologista fez. Então, tanto pode atrapalhar, quanto pode ajudar. Isso pode ser feito com quem? Com quem entende. Quer dizer, E os preenchedores permanentes? Os preenchedores permanentes, aí, isso eu faço muito. O PMA, que é o polimetilmetacrilato, ele é dificílimo de tratar. Você tira um segmento, às vezes ele volta a fazer uma bolinha, ele volta a reagir. Ele reage a longo prazo. Também, semana passada, uma paciente que tinha colocado há 20 anos atrás, nunca tinha tido problema, mandou uma foto, o rosto estava super edemaciado, eu tive que entrar com várias medicações, eu estou programando uma cirurgia para ela. Mas isso é permanente, como você falou, ele não sai. Então, é difícil o tratamento e, às vezes, as cirurgias são muito mutilantes. E o paciente mesmo, ele não entende que para corrigir aquele problema, que é um problema, ele pode ficar com algum tipo de mutilação. E tem uma vibe atual de volta do PMMA, né? Inclusive corporal. Sim. Direto na mídia, você vê isso. E é difícil. Paciente, cuidado, hein? E é dificílimo de tratar e não tem. Isso às vezes leva o paciente a CTI, a cirurgia de urgência, porque o paciente passa a ter um problema que você não consegue remover. E ele entra em vários níveis. Ele não fica. Quando fica só uma lesão focal, você consegue retirar. Agora, quando ele fica espalhado em todo o tecido, em músculo, é impossível. Uma outra coisa que eu acho importante é a gente diferenciar os preenchedores, né? Com ultrassom microfocado. Muita gente, com ultrassom dermatológico. Muita gente fala, eu coloquei PMMA, mas às vezes é silicone. Então, você tem que ter certeza do produto que você está manipulando, né? E os fios, Bárbara? Que, na verdade, você estava perguntando, né? Como é que abordar uma face que já foi tão manipulada? Tudo depende da natureza do que existe ali dentro, né? Então, o ultrassom ajuda demais a guiar, antes até da gente realizar a cirurgia, para ver a dificuldade que a gente vai enfrentar. Porque, às vezes, você tem os fios de polipropileno, né? Que são aquelas garrinhas mais profundas, que às vezes são inabsorvíveis. E que você tenta puxar, às vezes pode rasgar estruturas profundas, então tem que tomar um certo cuidado. Os fios de PDO já tem uma questão ali que eles são temporários, eles vão ser reabsorvidos, atrapalham menos, mas às vezes você tem uns que atravessam como se fossem verdadeiras cordas, né? E a minha preocupação maior está com os fios que são mesmo com as garras, porque às vezes no que você puxa, você pode levar algum nervo, alguma estrutura que esteja envolvida e causar, às vezes, um dano adicional para aquela face. Então, o ideal é a gente saber primeiro o que tem. Muitas vezes o paciente desconhece totalmente o produto que tem. Não me colocaram isso, e você vai ver um PMMA, um silicone, né? Então, você fez um alerta paciente, eu faço um outro. Toma cuidado, porque o produto barato,
ele muitas vezes não tem uma boa origem, porque o produto bom ele custa, ele envolve tecnologia, envolve toda uma linha de pesquisa dentro das empresas, então não tem fórmula mágica, né? Então, se você olha o paciente, vem com uma série de processos inflamatórios, às vezes produtos de excelente qualidade, né, até polilático, pode dar uma paniculite. O que é isso? Uma inflamação da pele, e você vai abordar, aquilo é friável. Às vezes só de puxar, rasga, ou às vezes você provoca uma cicatriz e você tem às vezes que tentar tratar clinicamente, às vezes até abordar cirurgicamente, né? Ou às vezes drenar alguns abscessos que esses produtos formam. Então, o que é ideal? Não é que a pessoa não faça, né? A gente está aqui exatamente estimulando. Façam, mas façam com consciência, com profissionais que vocês confiem, que tenham uma formação adequada e que você tenha certeza da origem, né, de um produto de boa qualidade. Pede para ver a etiqueta, né? Olha, deixa eu ver a caixa do que você está me aplicando. Acho que já é um bom começo, né? Deixa eu ver o que está sendo colocado para discutir. Isso é um ácido hialurônico, é um produto permanente, já começa bem dali, né? E o colega ter a consciência de que está colocando um produto que ele colocaria nele mesmo, né? Se você é reticente em colocar, o que você vai colocar no paciente, né? Eu só tenho em mim aquilo que eu acredito que não vai fazer mal. Bom, a gente está finalizando. Amei discutir esse assunto com vocês. Queria que vocês fizessem as considerações finais, né? Aí, eu acho que eu já dei meu recado para o colega que está em formação procurar fazer os cursos, né, de capacitação, e para o paciente ter certeza daquilo que está buscando, da qualidade do profissional. Gisela. Esse é mais um episódio de Plástica na Real. Estamos disponíveis no YouTube e no Spotify. Isso aí, gente. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado.